Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Estamos juntos para mais uma meditação da palavra. A palavra que eu quero meditar com você está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, porque ainda não éreis capazes de tomá-lo e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Aquele que planta e aquele que rega, ou melhor, quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade. Mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, que palavra maravilhosa nesse dia. E olha que interessante, Paulo está dizendo, eu não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Eu não posso dar a vocês alimento sólido. Gente, que triste. Eu não posso dar a vocês alimento sólido, por quê? Porque vocês não são capazes de digerir. E Paulo diz que vocês são, está dizendo para aquele povo, vocês são crianças na fé. Então imagina, para uma criança você não pode dar alimento muito sólido, ela não aguenta. Tem que dar papinha, tem que dar leite. E aí Paulo está dizendo, olha, eu tenho que dar leite para vocês. Por quê? Porque vocês não são homens espirituais, vocês ainda são carnais. Gente, isso é muito forte. Significa que, enquanto eu estiver numa vida carnal, Deus não me trata como um homem espiritual. Ou seja, muita coisa que Ele gostaria de me dar, Ele não pode me dar, porque eu ainda não sou capaz de digerir. Eu ainda estou vivendo uma vida carnal. Então, se eu viver vida carnal, isso impede com que eu tenha conhecimento mais profundo das coisas de Deus. E Paulo tem razão. Uma pessoa mundana, uma pessoa carnal, ela não consegue aprofundar a sua fé. Veja, Paulo está dizendo, não é que a pessoa ela não é de igreja. Não é que a pessoa não é de fé, ela tem fé, mas olha, vocês ainda são crianças na vida em Cristo. Então, isso aqui, Paulo está contando a história de muita gente dentro da igreja hoje. Estão dentro da igreja, mas continuam sendo carnais. E por serem carnais, não quererem abandonar o mundo ainda com radicalidade, não podem receber tudo que Deus quer dar para essa alma. Gente, deu para entender? Se você estiver sendo carnal, você não pode receber tudo que Deus quer te dar. Agora vamos entender o que é ser carnal para Paulo. Paulo está dando aqui, carnal não é só sexo, viu? O sexo desregrado, o sexo fora da vontade de Deus, sim, é pecado. E Paulo também está falando disso. Mas para Paulo, obras da carne não é só sexo. Olha o que ele fala aqui hoje.
As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais? Ou seja, para Paulo, se você tem rixa com alguém, se você tem rivalidade com alguém, você é uma pessoa carnal. Aliás, vamos aprofundar isso. Vou pegar aqui a palavra. Gálatas 5. Porque ele vai falar o que é uma pessoa carnal. Preste atenção. Uma pessoa carnal é uma pessoa que vive na fornicação, ou seja, sexo fora do casamento, impureza. Uma pessoa que só pensa coisa ruim, só pensa malícia, libertinagem, a pessoa que faz o que quer, não importa o que a igreja fala, o que Deus fala, eu faço da minha vida o que eu quero. Idolatria, ou seja, aquela pessoa que coloca outras coisas na frente de Deus. Superstição. É quando eu acredito em objetos, em certas coisas, coloco a minha fé nessas coisas. Isso é superstição, obra carnal. Inimizade. Olha aqui, aí Paulo começa. Se você é inimigo de alguém, se você está brigando com alguém, se você está tendo ciúme de alguém, se você está tendo ódio de alguém, se você é uma pessoa ambiciosa, sempre quer ter mais, mesmo sem necessidade. Se você tem discórdia, se você tem partido. Aliás, partido é o que ele está vendo aqui hoje, na palavra de hoje. Partidos. Que mais? Inveja. Bebedeira. Se você vive no meio da bebedeira, se você vive no meio das orgias, e olha, outras coisas semelhantes. Gente, isto para Paulo é obra carnal. Se você viver essas coisas, aliás, eu aconselho você, depois você lê na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, olha essa listinha e veja se você está nisso. Porque se você estiver vivendo vida carnal, você não consegue receber alimento espiritual. Você não consegue receber alimento profundo. Você é imaturo na fé, você é imaturo na fé. Sim, para que a gente amadureça, para que nós nos tornemos homens e mulheres espirituais, é preciso urgentemente sair da carne. E hoje Paulo está corrigindo a sua comunidade. Vocês precisam deixar as rivalidades e vocês precisam deixar as rixas. Se vocês não pararem de ser carnais, falando eu sou desse, eu sou daquele, viverem divididos entre si, vocês não serão homens espirituais. Mas eu podia pegar qualquer pecado daquele e aplicar essa mesma regra. Deus quer que você seja homem espiritual e para isso você precisa deixar de ser carnal, em nome de Jesus. Eu acho que ficou claro para você. É preciso abandonar as obras da carne para que sejamos homens espirituais maduros na fé. É isto que Deus espera de você.